A displicência do Gabigol acabou de novo com ele. A arrogância do Gabigol acabou de novo com ele. Eu sempre falei, esse cara é ídolo sim da torcida do Flamengo. Esse cara tem todo o potencial, mas a soberba dele, o fato dele achar que ele tem o rei na barriga, mais uma vez derruba o Gabigol. E aí não derruba só o Gabigol, derruba todo um time do Cruzeiro que fez um baita jogo em Itaquera. Derruba o Cássio, que poderia ter feito história hoje em Itaquera. Então, Gabigol, a sua prepotência, seu nariz empinado e esse recuo que você deu para o Hugo Souza tiram o Cruzeiro da final da Copa do Brasil. A soberba e a arrogância do Gabigol mancharam muito da idolatria dele no Flamengo. Ele sai do Flamengo, vai para o Cruzeiro, vai para o banco, entra para bater um pênalti e bate com uma displicência bizarra. Corinthians, classificado para a final, mereceu muito por de novo ser forte no mata-mata. E Gabigol, que papelão. No último pênalti, que daria a classificação para o Cruzeiro, uma cobrança soberba, arrogante, prepotente do cara que está deixando seu temperamento destruí-lo. Fala, meu povo! Começando mais um 60 segundos, beija! Chupa, Gabigol! Arrogante! O jogador mais mascarado do Brasil! Chupa, arrogante! Chupa, Gabigol! Seu mascarado! Tá na final! Chupa, Gabigol! Arrogante! Jogador mascarado! O Corinthians grita as suas conquistas de Copa do Brasil das arquibancadas e passa por um Cruzeiro nos detalhes, nas penalidades para chegar a mais uma decisão. O Corinthians venceu o primeiro jogo e quem chegou com a faca nos dentes foi o Cruzeiro. Percebendo o mau desempenho no Mineirão, Matheus Pereira simplesmente quase marcou um golaço de bicicleta antológico num jogo decisivo. Hugo Souza defendeu e aquilo já era uma premonição. Mas o Cruzeiro ainda marcaria o seu gol. Cruzamento para a área e Arroio, aos 39 do primeiro tempo, colocaria o Cabuloso na frente, o que era justo. E aí se tornou mais justo ainda porque o Cruzeiro continuou ligado logo no começo do jogo. Contragolpe fulminante, Caio Jorge colocou o próprio Arroio na cara do gol para fazer 2-0, impedimento marcado, gol validado pelo VAR. Só que aí, meu amigo, 5, 6 minutos depois, o Corinthians acordou e marcou o gol no momento certo. Se ser Corinthians é um estado de espírito, apareça no momento certo. 2-1, no agregado 2-2. Os cruzeirenses reclamaram de uma entrada de André Ramalho, né? Uma cotovelada ali em Caio Jorge. Fora isso, se no primeiro tempo, né, e até no início do segundo, era o Cruzeiro quem brilhava, o Corinthians começou a partir para cima e tomava a iniciativa até o fim do jogo e fomos para os pênaltis. Um ex-conhecido, o grande goleiro Cássio, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, fez a primeira defesa no chute de Yuri Alberto. E aí depois, meu parceiro, cara, impressionante, todo mundo acertando a bochecha da rede, só cobrança de manual. Wanderson, Lucas Silva, Vitinho, Memphis, até irmos para a cobrança final e decisiva. Gabigol, se fizesse, colocaria o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Mas foi o único que não bateu com extrema precisão. E Hugo Souza se consagrou no momento certo. Quando parecia que o desfecho seria cruzeirense, aparece o Corinthians. Quando parecia que a temporada ia ser morta, o Sport Clube Corinthians Paulista ressurge. E aí Hugo Souza pega confiança. Alguém que já estava praticamente batendo na trave com a luva. E aí se a cobrança não fosse extremamente precisa, aconteceria isso aí. Gustavo Henrique marcou, chamou a torcida. Hugo pegou a cobrança de Wallace e Breno Bidon marcou
nas alternadas. Nos pênaltis, Corinthians na final da Copa do Brasil. A vantagem do Mineirão que se acabou na Neoquímica Arena, mas no momento certo, um lado da final vira alvinegro. Fala, rapaziada, Corinthians classificado, ganhou nos pênaltis do Cruzeiro, lá em São Paulo. Agora tá esperando aí, vamos ver o que vai acontecer entre Fluminense e Vasco. Eu não tô falando nada hoje porque daqui a pouco estarei no fechamento Sport TV. Agora aí, ó. Daqui a pouco a gente se vê, rapaziada. Tamo junto. Com sofrimento, hein, Zé Elias? E com, claro, vitória e o Corinthians avançando, então, na Copa do Brasil. Depois de perder no tempo normal para o Cruzeiro por 2-1, o Corinthians perdia por 2-0. Consegue empatar a partida, não é? 2-1, a disputa vai para os pênaltis. O Gabigol tem a chance de matar o confronto e fazer o pênalti decisivo a favor do Cruzeiro. O Hugo pega, depois o Hugo pega novamente a cobrança do Gabigol. Não, do Gabigol, e depois ele pega a cobrança do Wallace. Exato, do Wallace. E aí o Breno Bidon vai lá e faz o gol decisivo e assim classifica o Corinthians para a decisão. Foi do jeito que a Fiel gosta, Zé. Eu tô acompanhando porque a minha filha é corintiana roxa, né? Então ela fez alguns comentários ao longo das batidas de pênalti, uns comentários bem corintianos mesmo, né? Mas assim, o primeiro tempo foi todinho do Cruzeiro, né? O Corinthians entrou no sistema num 4-4-2, o Cruzeiro trouxe o Mateuzinho, né? Matheus Pereira para jogar entre os zagueiros, e aí ele criava superioridade numérica, tanto na fase de construção, né? Porque ele saía jogando e se aproximava também no meio campo. O Matheus Pereira deitou e rolou nas costas do Maicon. O Maicon não conseguia se posicionar, não conseguia acertar o posicionamento para marcá-lo. Então o Matheus fazia essa bola chegar nos atacantes o tempo todo. E aí está o gol, né, do Cruzeiro. Mas antes desse gol, o Hugo tinha feito duas grandes defesas. Já praticamente uma bicicleta do Matheus Pereira e uma outra e um chute também do Caio Jorge. O Cruzeiro foi muito superior ao Corinthians no primeiro tempo. O Arroio que tinha entrado há pouco tempo. Entrou no lugar do Sinisterra, né? Aí no segundo tempo o Dorival muda a forma de jogar, coloca o Ranieri, tira o Carrijo e o Martinez, que tá louco para ser expulso, né? Já estava provocando já situações já para ser expulso. Aí ele coloca o Ranieri centralizado, põe o Losango, né? Põe o Bidon, aí o segundo gol do Cruzeiro no contra-ataque. Ele coloca o Bidon pelo lado direito, o Maicon pelo lado esquerdo, o Garro centralizado, e o Garro tira essa sobra, né? O Garro passa a marcar o Mateuzinho. O Cruzeiro tem dificuldades. Essa foi a única bola praticamente no segundo tempo que o Cruzeiro conseguiu jogar e fez o gol bem no comecinho, né? Bem no comecinho. O Cruzeiro até volta dando pressão. Então, aí a resposta vem na sequência. Depois vem o gol do Bidu, mas no segundo tempo o Corinthians foi superior. Eu acho que o Cruzeiro teve a possibilidade de matar o jogo no primeiro tempo, não fez. E aí, com as mudanças técnicas e táticas, né, do Dorival, o Corinthians voltou no jogo e conseguiu a classificação nos pênaltis. Um herói de novo, né? Hugo Souza. Aí eu acho que o Cássio falhou, né? O Cássio chega, mas não consegue socar, a força, né, necessária para tirar essa bola. Aí o Corinthians empata, o time do Cruzeiro vai lá para trás. O Leonardo Jardim não fez nada na partida, nada. A impressão que eu tive é que ele preparou o jogo de uma maneira apenas. Uma maneira só, porque o Corinthians, no segundo tempo, com a mudança tática, o Corinthians praticamente controlou o jogo e ele não fez nada, ele ficou assistindo o time dele tendo dificuldades, ele não substituiu ninguém, não fez nenhuma mudança, fez as mudanças praticamente no final do jogo para os jogadores baterem os pênaltis, né? E dos três que entraram, um acertou e dois erraram. Exato, ainda tem essa história. O Wanderson acertou. O Wanderson bateu muito bem, né? O Gabigol mas depois errou, o Wallace errou também, né? Hein, Pascoal? Para mim, a figura que eu tenho do jogo é que, primeiro, o jogo foi emocionante na etapa complementar. O primeiro tempo foi meio que burocrático o tempo todo, o Cruzeiro parando na defesa do Corinthians, sentando, insistindo, mas quando passava tinha o goleiro para fazer as defesas, grande atuação do goleiro do Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians consegue duas bolas na trave, né? Uma bola no travessão, outra no poste direito. Consegue implementar um jogo mais veloz. O Galo tá fazendo o quê no banco de reservas? É só uma pergunta. Ele não tá bem, né, Pascoal? Mas é aquele negócio, jogador bom bota desde o começo. Porque ele pode resolver o jogo pra você. Mas no jogo lá em Minas não foi graças à formação com o Bidon, com o Carrijo, que deu certo? Mas a formação do Corinthians hoje, o posicionamento tático foi diferente. O Corinthians jogou com dois volantes. O Maicon voltou para jogar com o Martinez, para deixar os dois homens para a saída de bola pelo lado do campo. O Bidon por um lado e o Carrijo por outro.
E o time do Cruzeiro, como disse o Zé, ganhou o meio campo. Sim. O Mateuzinho tomou conta do meio campo pro time do Cruzeiro. E aí todo mundo jogou. A gente fica com a expectativa, né, de que o Corinthians pudesse entrar no jogo na etapa complementar, e as alterações deram um resultado para o segundo tempo, né? A pressão, a força, a marcação, a determinação, tudo isso valeu, né? Esse pênalti do Gabigol eu tenho uma dificuldade de entender, cara. Eu juro para vocês que eu tenho dificuldade de entender no momento de decisão, no momento para levar o time para uma decisão de Copa do Brasil, bater um pênalti desse jeito. Quando o Wallace correu para a bola, o Zé Elias falou aqui do meu lado, ele vai perder. Ele vai perder e ele perdeu. Sem confiança, né? Jogador sem confiança. O Wallace não tá bem. Desde que voltou pro país, não conseguiu jogar bem no Cruzeiro. E como eu digo sempre, eu nunca duvido do Corinthians. O Corinthians sempre tem uma carta na manga para apresentar em jogo de matemática. Hoje a tática do Corinthians foi a mesma tática que o Dorival Júnior implementou na final do Campeonato Paulista. É que na final do Campeonato Paulista o Veiga perdeu o pênalti. Foi. Ou o goleiro Hugo pegou o pênalti. É verdade. Mas o posicionamento foi o mesmo posicionamento. A forma de jogar foi a mesma. E hoje foi com emoção até o fim e a garantia, como você falou no intervalo, já temos um vilão Já tem. e um herói. Não tem? Tá muito claro quem exerce cada papel aí Deixa eu falar uma coisinha. nessa decisão? Antes do jogo começar, eu estava conversando com o Bubu, vendo o jogo, ele falou, vai dar empate e vai decidir nos pênaltis. O Bubu falou? Falou. O mundo estava torcendo para os pênaltis. Pode ser, o corintiano e o cruzeirense será que estavam torcendo? Eu não sei, mas o duelo Hugo contra Cássio, dois verdade. especialistas. O Hugo pode, talvez até vá mesmo para a Copa do Mundo, por ser um especialista em pegar pênaltis, e ele tem mais um cartão ali de visita para mostrar pro Ancelotti, né? Eu acho que é um jogo para ele emblemático, porque ele vence nos pênaltis o goleiro que é o goleiro mais importante da história do Corinthians. O Cássio continua sendo o cara que foi decisivo na conquista da Libertadores. Ninguém esquece no Pacaembu a defesa que ele fez contra o Diego Souza. Foi o melhor do Corinthians contra o Chelsea no Mundial em 2012. Então ninguém vai apagar a história gloriosa, maravilhosa do Cássio. Só que na disputa de pênaltis, o Hugo ganhou por 2-1. No tempo normal, o Hugo não teve culpa para mim em nenhum dos dois gols do Cruzeiro. Como o Zé falou, o Cássio não foi bem no lance do gol que ele acaba sofrendo ali, que resulta nos pênaltis, né? Então, o Cássio, que visivelmente estava mais magro, e depois né? até tem um momento, uma sequência ali de defesas, de até uma insegurança do Cássio. Numa bola no Memphis, em uma que ele sai jogando errado, a bola embaixo que ele consegue espalmar, mas Isso. aquela bola veio cheia de efeito. Né? Foi. Ali mas depois ele também sai jogando errado e isso gera mais pro Corinthians. Ele faz a defesa. Isso, exato. E o Cássio é uma figura... Primeiro assim, eu me identifico muito com o Cássio, ele tem um filho autista, assim como eu, ele abraçou muito essa causa, um cara que está lutando muito por isso. E ele está visivelmente mais magro, chamou atenção, todo mundo falava sobre isso, o que o Cássio está fazendo. Muitas vezes o Cássio tinha problema no começo da temporada no Corinthians, que ele estava um pouco mais pesado, né? Até ele adquirir a melhor forma, e ele está quase tão fininho quanto o Hugo, né? Só que no tempo normal e na disputa de pênaltis, o Hugo venceu esse duelo, que era o grande chamariz para muita gente que estava imaginando. Mas e aí, o Bubu tem um herói e um vilão? O grande herói é o Hugo, né? Ele sai ali, depois, inclusive, meio como o Neto, vai deslizando de joelho para a torcida, né? Porque ele tem noção do passo que ele deu. Para mim, esse jogo, né? O confronto foi equilibrado, mas assim, o Cruzeiro tem mais time, é um time mais técnico. O Cruzeiro tem mais condições, tem mais opções. Olha o pênalti aí, Bubu. O pênalti final, né? O do Bidon, acabou ali. O Cruzeiro é um time mais técnico, é um time mais vistoso. Não é à toa que o Campeonato Brasileiro ele ficou numa posição alta e o Corinthians ali numa posição baixa. Mas o Corinthians tem outras armas, outros argumentos, que no caso, fator Itaquera, a torcida não desistiu junto do time, na hora a bola parada, que recolocou o Corinthians no jogo. Por mais que as modificações do Dorival tenham dado certo, o Corinthians melhorou no segundo tempo, o 2-1 sai num lance de bola parada, né? O André Ramalho acaba ganhando aquela bola na segunda trave. Sim. O Garro vai bem na bola parada, é uma especialidade dele. E o Corinthians quase empata o jogo no tempo normal 2-2 também numa outra bola, que há um duelo aéreo vencido numa trave e a bola vem pro meio. O Bidu mete uma bicicleta ali na trave e tal. Foi o melhor momento do Corinthians no jogo. E com muita... Olha o Gabigol ali, ó. É o Gabigol? Não, o Matheus Pereira. Pereira. É o Matheus Pereira, E o Gabigol é o vilão?
Gabigol é o vilão. O Gabigol, eu lembro, eu citei aqui Flamengo e Corinthians, aquela final da Copa do Brasil no Maracanã, que ele é decisivo nos pênaltis. Ele faz o dele, levanta a torcida do Flamengo. Sim. E o Flamengo consegue uma virada ali, né? O Fagner teve a chance de dar o título pro Corinthians, desperdiçou a chance. E dessa vez, o Gabigol, assim como outros jogadores do Cruzeiro, entraram no final só para bater pênalti. É uma especialidade do Gabigol. Hoje ele não tá com a mesma condição física, não se movimenta tanto, não faz tantos gols com bola rolando. E ele é o quinto batedor do Cruzeiro, né? O cara para fechar a série, Isso. pela experiência, qualidade dele, e ele, de fato, não tomou a melhor decisão. Ele esperou, é um duelo psicológico, né? Ele contra o goleiro, né? Ele fica esperando o goleiro dar um sinal para ele tirar para o outro lado, isso não aconteceu, e o Hugo acabou fazendo uma defesa até com facilidade. Depois a sequência dos pênaltis, né? E o Corinthians se classificou. Então o Gabigol talvez tenha feito seu último jogo pelo Cruzeiro. Dizem que ele pode voltar para o Santos, tal. O Leonardo Jardim também pode ter feito o último jogo dele. Ele está dando sinais de que pode sair, questão familiar, ou mudar de função. Parece que ele está meio cansado também de ser técnico. E o Corinthians tem a chance de ganhar o seu quarto título da Copa do Brasil. E para mim já é o melhor paulista da temporada. Já é? Tendo ou não o título? Tem uma discussão boa sobre o Mirassol, porque o Mirassol conseguiu muito mais do que ele imaginava. Para quem apostava que o Mirassol ia cair no Brasileiro e ele vai para a Libertadores, o time paulista... Na minha opinião, esse jogo diz muito mais sobre identidade do que sobre placar. O Corinthians não fez uma partida perfeita, longe disso. Teve momentos de desorganização, sofreu defensivamente e viu o Cruzeiro ser melhor por longos períodos. Mas quando o jogo entrou naquele território que não é tático nem técnico, o território da pressão máxima, da arquibancada pulsando, do erro que custa uma temporada inteira, o Corinthians soube ser Corinthians. E o símbolo disso foi o Hugo Souza. Não apenas pelas defesas nos pênaltis, mas pela postura. Ele não se escondeu em nenhum momento. Assumiu o peso da decisão, encarou um dos maiores ídolos da história do clube do outro lado e respondeu com personalidade. Isso não se treina. Isso é leitura de momento. É maturidade emocional. Do outro lado, o Cruzeiro sai com a sensação amarga de ter feito quase tudo certo, mas falhado justamente no detalhe mais cruel do futebol. A decisão individual sob máxima tensão. Gabigol errar um pênalti decisivo não apaga carreira nenhuma, mas mostra como o futebol é implacável. Não existe currículo quando a bola para na marca da cal. O Corinthians chega à final não como o time mais organizado da competição, nem como o mais regular, mas como aquele que soube sofrer, resistir e decidir. E em mata-mata, isso vale tanto quanto qualquer esquema tático. Agora, em final, o peso da camisa não garante título, mas garante que o Corinthians nunca vai entrar pequeno. E isso em jogos grandes costuma fazer toda a diferença.